ar o seu JA com os destaques desta terça-feira, dia 3 de setembro. Confira comigo alguns assuntos de hoje. Flanelinhas são presos suspeitos de furto e extorsão. Homem é preso por descumprir medida protetiva. Picada de escorpião mata menino de 7 anos. Risco de febre maculosa interdita centro de treinamento dos bombeiros. E ainda, alunos apresentam 120 projetos em feira de ciências. Um homem foi preso por descumprir uma ordem de medida protetiva e ir atrás da ex-mulher em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi condenado em 2015 por dilacerar a perna da vítima com uma motosserra. Carlos Marco Palhares, de 56 anos, foi preso no centro de Brumadinho por descumprir uma medida protetiva expedida há pouco mais de um mês. Segundo a polícia, em janeiro de 2015, ele agrediu e atacou a ex-esposa de 35 anos com uma motosserra. O casal tem 3 filhos. Por pouco a perna dela não foi amputada. Por conta disso, ele ficou preso aproximadamente por um ano, até 2016. E posteriormente a isso, eles continuaram a manter um contato em relação até da família que eles constituíram, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu em 2015, Carlos saiu da prisão e continuou as ameaças contra a ex-esposa. Foi então que no dia 10 de julho, ela procurou a polícia para pedir ajuda. Ele continuou mantendo esse sentimento possessivo, controlador, e por conta disso, um desentendimento relacionado a uma das filhas do casal, ele passou a ameaçá-la de morte, ameaçar a vítima, a genitora de morte. E mesmo após o deferimento, ele continuou com as ameaças, ou seja, ele descumpriu a medida protetiva. E proibia que ela tivesse outros contatos com outros homens? Sim, ele tinha esse sentimento controlador. Assim que ele sabia que ela tinha ou estava em vias de ter um outro relacionamento, ele agia dessa maneira agressiva, com agressões verbais. A Polícia Civil prendeu flanelinhas suspeitos de furtos e extorsão em áreas de bares e boates no bairro Buritis, zona oeste da capital. Segundo a polícia, eles cobravam até R$50 para vigiar os carros, mas os suspeitos também furtavam veículos estacionados na região. 3 estão foragidos. As imagens mostram quando um carro prata é estacionado na rua, na frente de outros 2 veículos. O comparsa já está encostado em um poste. Veja que o homem de agasalho escuro fica rondando, vigiando a rua, enquanto o outro age. O outro rapaz tira o vidro do veículo e entra pela janela. Segundo os investigadores, vários produtos foram furtados de dentro do carro. Materiais caros como MacBook, terno e óculos de marca, relógio e até o estepe do carro. Tudo foi colocado no automóvel estacionado minutos antes. Foi nele que os 2 homens fugiram. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo do empresário que comemorava o aniversário em um bar no bairro Buritis, na região oeste da capital, é estimado em mais de R$5 mil. As investigações da Polícia Civil se iniciaram há cerca de 3 meses, depois da denúncia do dono do veículo que aparece sendo arrombado nas imagens. De acordo com os investigadores, eles descobriram a ação de uma quadrilha que envolve pelo menos 9 pessoas, num esquema de extorsão e de furto de veículos. E detalhe, a quadrilha ainda terceirizava algumas ações criminosas. O delegado identificou os 9 homens e pediu a prisão temporária dos suspeitos, mas não conseguiu autorização para apresentar os presos. O homem apontado como líder do esquema seria Paulo Afonso de Oliveira Júnior, de 32 anos. De acordo com o delegado, ele levava 50% do valor recebido dos motoristas extorquidos, que tinham medo de não pagar aos supostos flanelinhas. Mocegão era o líder porque ele cotizava, ele dividia o local para cada indivíduo, determinando em qual área ele atuaria. O pagamento não era necessariamente a garantia da proteção do veículo. Pelo contrário,
eles recebiam dinheiro, cometiam os arrombamentos e muito antes de terminar o evento, eles já estavam bem longe. Outros 5 integrantes da quadrilha foram detidos e 3 estão foragidos. Já os 2 homens que aparecem nas imagens foram identificados apenas por apelidos. Ratão seria o homem que entra pela janela e Loirinho, o que faz a vigilância. Eles seriam terceirizados pela quadrilha e ainda não tiveram mandados de prisão expedidos. Eles atuam na área há bastante tempo, 2 a 3 anos, mas eles são flanelinhas há muitos anos. Eles vivem disso. Eles têm passagens por extorsão, por furto também veicular, todos têm passagem, todos os 9 têm um antecedente criminal. São indivíduos que extorquem, aproveitam da vulnerabilidade, né, de quem está chegando ali para divertir, para receber dinheiro. Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu afogado hoje no bairro Buritis, em BH. Em depoimento à polícia, a babá alegou que a criança estava no chiqueirinho, que fica na sala, quando a mãe enviou uma mensagem pedindo para deixar a criança livre pela casa. Ela atendeu o pedido. A babá disse que foi então preparar a alimentação da criança e quando voltou, não encontrou o bebê na sala. Ela procurou pela casa e o encontrou com a cabeça dentro da banheira, cheia de água e o corpo para fora. A babá disse que tentou reanimar a criança, mas sem sucesso. Em seguida, acionou o SAMU. Quando os socorristas chegaram, não tinha mais o que fazer. O menino morreu depois de ser picado por um escorpião em Poço Fundo, no sul do estado. Como a cidade não tem o soro para combater picadas de animais peçonhentos, ele foi levado para Alfenas, mas não resistiu. Lucas Gustavo tinha apenas 7 anos. O que aconteceu com ele, a família até agora não consegue aceitar. Lucas morreu depois de ser picado por um escorpião. O garoto ficou 4 dias internado no Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, até a morte ser confirmada pela equipe médica. Na declaração de óbito, são 3 diagnósticos: choque distributivo, edema agudo de pulmão e picada de escorpião. A casa dos avós de Lucas, onde possivelmente estava o escorpião que picou o menino, fica no bairro Canto, nos arredores do cemitério municipal. Uma área onde, segundo os moradores, há uma grande concentração de animais peçonhentos. E olha só, pouco tempo antes da chegada da nossa equipe aqui na casa dos avós do Lucas Gustavo, eles encontraram, olha aqui dentro dessa garrafa, mais um escorpião. Sempre que roda tem. Vocês acreditam que isso venha de onde? Eu não sei, mas o povo, que eu sou mais novato aqui, o povo mora aqui por roda, eles falam sempre que vem do cemitério ali. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a área em questão já é monitorada pelos agentes de endemias da cidade. A nossa equipe, ela trabalha em toda a cidade. E com ações preventivas, né, educativas, fazendo coletas de materiais, né, que são criadores, esconderijos, mas o principal que a gente faz um apelo para a população é a questão da colaboração da população nesse trabalho de importância que é a limpeza dos quintais, né, a não deixar acumular entulho de construção, acumular lixo. 3 pessoas foram presas hoje suspeitas de esquema de corrupção liderado por policiais e funcionários da Delegacia Regional de Ubá, na Zona da Mata. Um investigador, um advogado e uma ex-estagiária da delegacia foram detidos. Um delegado alvo da ação foi encontrado morto no Rio de Janeiro. A morte de Alexandrino Rosa de Souza está sendo investigada. Esta operação em Ubá teve a participação do GAECO, Polícia Civil e as promotorias de justiça da comarca de Ubá. Um acusado de matar uma adolescente foi julgado em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo as investigações, o homem, conhecido como Salgadinho, queria que Daniele, de 17 anos na época, tivesse relações sexuais com ele em troca de drogas. Vestidos com camisas que têm o rosto de Daniela estampado, parentes acompanharam o julgamento com a esperança de encerrar um capítulo doloroso da vida após uma longa espera pelo resultado do processo. O sofrimento nosso, que nós passamos até hoje, nós vem passando, é muito difícil, muito complicado. O senhor confia na justiça? Primeiro, meu filho em Deus, né? Deus é o primeiro. A justiça vem aí, segundo plano.
O caso aconteceu em 2017, no bairro Bom Destino. Daniele Amâncio foi morta com um tiro no rosto. O homem, identificado como Marcos Antônio Pereira dos Santos, conhecido como Salgadinho, que na época tinha 24 anos, disse à polícia, na época, que havia tentado cobrar uma dívida de drogas da adolescente com favores sexuais e que ela havia se negado. Por isso, então, ele a teria matado. Mas a família nega essa hipótese. Você que falou aí, o que ele falou, o menor falou lá, isso aí, não, as coisas não. Criei minha filha até 17 anos, não tinha esse envolvimento, essas coisas, não tinha não. Era uma menina muito dócil, muito bacana, muito alegre, muito estudiosa, sabe? Não tem nenhum tipo de confusão, não tem nada que falar dela, assim. Marcos Antônio Pereira dos Santos, o Salgadinho, foi condenado a 18 anos e 8 meses de cadeia. Ele cumprirá a pena em regime fechado. Com o objetivo de experimentar uma emoção violenta, um casal brincou de roleta russa em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A ação arriscada consiste em deixar uma só bala no revólver, girar a arma e apertar o gatilho. Só que isso terminou na morte de uma adolescente que estava grávida. Segundo a polícia militar, a vítima estava grávida de 3 meses. O suspeito é um adolescente de 17 anos que foi encontrado no local do crime. Ele contou aos militares que estava brincando de roleta russa com a vítima, que era a namorada dele. A adolescente chegou a ser socorrida com vida e levada para o hospital de Leopoldina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi apreendido. Ele contou que teria comprado a arma de um desconhecido na cidade de Muriaé. Um jovem de 19 anos desapareceu aqui em BH e a família está desesperada em busca de notícias. Mateus Júnior de Souza não foi mais visto desde o domingo, quando saiu para andar de skate. Quem tiver alguma informação pode ligar para o número 197 da Polícia Civil. Agora a hora do intervalo é rapidinho. Na volta vamos falar de um incêndio que destrói uma fábrica de tintas em Betim neste momento. E mais, febre maculosa, uma doença transmitida pelo carrapato estrela infectado por uma bactéria. Por medida de segurança, Centro de Treinamento dos Bombeiros foi interditado. Os detalhes... Hoje em BH, os Centros de Saúde Jardim dos Comerciários, Avaí e Valdomiro Lobo e as UPAs Norte e Pampulha foram fechadas por um período em razão de suspeita de sarampo. As unidades seguiram o protocolo de segurança definido pelo Ministério da Saúde. Desde o início do ano, Minas registrou 4 casos confirmados de sarampo. 249 estão em investigação. Até agora, as unidades de saúde de BH fecharam 30 vezes entre os meses de agosto e setembro por causa de atendimentos a pacientes com suspeita da doença. Termômetros se aproximam dos 34 graus em Belo Horizonte e BH tem o dia mais quente do inverno. E as temperaturas seguem em alta em Minas, viu? Confira comigo agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Quarta-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha. Há pancadas de chuva com trovoadas no sul e na zona da mata. Nas outras regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Urucuia, mínima de 14 e máxima de 36. Em Sabinópolis, mínima de 15 e máxima de 35 graus. Em Prata, os termômetros devem variar entre 16 e 37 graus. Em Conselheiro Lafayette, mínima de 13 e máxima de 32 graus. E neste momento, um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de tintas na rua Gracira Hesse de Gouveia, em Betim, na Grande BH. Até agora não há registro de vítimas. Pelo menos 8 viaturas foram deslocadas até o local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, 16 homens trabalham no local. Os bombeiros informaram que foram queimados 1.000 quilos de resina. O fogo ainda pode atingir 2 tanques de 15 mil litros de solvente. O local está isolado e segue sendo resfriado por parte do Corpo de Bombeiros. Tem grande fumaça no local que já pode ser vista em grande parte da região.
Em época de calor, os cuidados para evitar a febre maculosa precisam ser redobrados. A doença é transmitida pelo carrapato estrela, infectado por uma bactéria. Com aumento no número de carrapatos em áreas de mata, vários locais estão interditados por segurança em Divinópolis, no Centro-Oeste. Hoje, o Centro de Treinamento dos Bombeiros também foi fechado. No Centro de Treinamentos do Corpo de Bombeiros, que fica no bairro Danilo Passos, em Divinópolis, portão fechado e nenhuma movimentação de militares. O local foi interditado depois de uma vistoria da Prefeitura. Os próprios bombeiros, ao notarem o surgimento de carrapatos, acionaram a vigilância sanitária, que é exemplo que tem feito mensalmente em todos os locais de risco, fez aquele trabalho de pente fino, de recolhimento, de análise, passando ali um tecido branco, e notou que naquela região ali existe um índice de infestação de carrapatos considerado muito alto. O local fica bem ao lado do rio Itapecerica e tem uma grande área verde. Carrapatos foram recolhidos lá dentro e mandados para análise, para saber se estão com a bactéria causadora da febre maculosa. O resultado do exame ainda não foi divulgado, mas por precaução, o centro de treinamento vai ficar interditado por tempo indeterminado. Nenhum representante do Corpo de Bombeiros foi autorizado a gravar entrevista. Por nota, a corporação afirmou que depois da vistoria feita pela Prefeitura, o local passou por dedetização, mas destacou que não há nenhum caso suspeito de febre maculosa em pessoas que estiveram aqui, mas que outras medidas vão ser tomadas diante da infestação de carrapatos. De acordo com a Prefeitura, Divinópolis não registrou nenhum caso de febre maculosa este ano. Nós estamos assim no auge, no pico do momento de seca, e esse é o principal momento de proliferação dos carrapatos. Então, todo cuidado é pouco. E é exemplo do que a gente viu lá na sede de treinamento dos bombeiros, ao notar infestação, ao notar a presença de carrapatos, é fundamental que a população tenha essa postura de acionar a vigilância sanitária para que sejam feitos os procedimentos necessários. Em maio, a Prefeitura interditou pela segunda vez em menos de um ano o Parque da Ilha, uma das principais áreas verdes da cidade. Campos de futebol também foram fechados pelo mesmo motivo, a presença de carrapatos. O Parque da Ilha continua interditado, porque ainda há registro de carrapatos no local. Nos demais espaços, campos de futebol, clubes sociais, foram feitas exigências para a liberação e essas exigências foram cumpridas, como cercamento, interdição de áreas, e a partir então do cumprimento, esses espaços são liberados. E não saia daí porque na volta vamos mostrar. Alunos de uma escola pública criam 120 projetos na Feira de Ciência. É muito talento reunido. Voltamos daqui a pouquinho e te conto todos os detalhes. Já conhece o aplicativo do Estado de Minas? Nele você acompanha as principais notícias em tempo real e acessa conteúdos especiais. Além de trazer notícias do Brasil e do mundo, o Estado de Minas está intensificando também a cobertura no interior do estado. Tudo para te deixar bem informado sobre o que acontece em cada canto de Minas Gerais. São reportagens exclusivas e em primeira mão. Baixe logo e aproveite todos esses recursos na tela do seu celular. Lembrando que é de graça. Alunos de uma escola pública de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, criaram mais de 120 trabalhos voltados para o desenvolvimento sustentável, a diversidade e a bioeconomia. Uma feira de ciências cheinha de talentos. Um tênis com sensores para ajudar na locomoção de deficientes visuais. O Mark II foi criado por alunos do segundo ano do ensino médio. Já esta turma do terceiro ano criou um tijolo feito com rejeitos de mineração. A ideia é contribuir com o meio ambiente. Podem ajudar as pessoas a reconstruir a sua vida, as suas casas. E, além disso, ele é mais resistente para os tijolos comuns e a casa pode ficar mais reforçada também. Os projetos foram apresentados durante a 5ª Feira de Ciências da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, em Divinópolis.
O tema deste ano é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio tiveram 6 meses para fazer os trabalhos. Mais de 1.300 estudantes participam da feira. Ao todo, 120 trabalhos são apresentados na feira. Durante o evento, a escola fica assim, lotada. São pessoas que vieram ver de perto os projetos dos estudantes, que desde cedo aprendem a importância de usar o conhecimento para resolver problemas nas mais variadas áreas. Os alunos do 9º ano criaram uma página na internet e um aplicativo chamado Você Não Está Sozinha. Querem usar a tecnologia para apoiar mulheres vítimas de violência. O intuito do aplicativo é o mesmo da página, que é tentar incentivar as mulheres a denunciarem esses agressores, irem até a delegacia, porque muitas das vezes as mulheres sentem vergonha ou medo de ir até a delegacia e tentar elevar sua autoestima, porque às vezes elas sentem vergonha e nojo do seu próprio corpo. Os projetos são avaliados e os melhores recebem prêmios. Este grupo do 7º ano criou um filtro de água, usando areia, brita e carvão. Para ajudar aquelas pessoas que não têm condição de comprar um filtrador, um filtro de barro. É muito legal ver, né? Eu sou de escola pública e a gente sabe a importância desses trabalhos e desse incentivo para os alunos. É muito importante mesmo. E uma última notícia agora, uma manifestação no anel rodoviário da altura do bairro Buritis, no sentido Rio de Janeiro, causa neste momento congestionamento nos 2 sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária acompanha a mobilização. A dica é evitar passar por esse trecho. O Jornal da Alterosa fica por aqui, você vai ficar a seguir com o SBT Brasil. Amanhã estaremos de volta a partir de 7h15 da noite. Uma boa noite para você e até lá, tchau, tchau.